Que Jesus nos ampare, nos acompanhe nas nossas tarefas. E aqui estamos, Pai amado, aprendendo mais uma vez, tendo a oportunidade de estarmos nesse oásis de amor e de luz. E que Tu possa, juntamente com os espíritos superiores, nos acompanhar na tarefa deste dia, neste momento. E vamos então nos ligar à espiritualidade. Trouxemos uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes, na página 178. Sinta a proteção divina. A proteção humana é falha e trata de coisas. A divina é perfeita e trata de tudo. Vai às raízes, ao âmago, ao abrigo mais íntimo. Diz respeito ao longínquo passado, manifesta-se no presente e vai ao futuro infinito. Abrange tudo, o corpo, a mente, a alma. Em todo instante, sinta-se sob uma grande proteção e não permita que o coração mergulhe em sombras ou tristezas. Alimente-se de pensamentos vigorosos, construtivos, bondosos e veja-se cada vez melhor, com mais oportunidades de lutar e ser feliz. Quem está com Deus, nada tem a temer. Vamos então ler uma mensagem de abertura para os nossos trabalhos. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos em Tua paz, agora e sempre. Então, damos aberta os trabalhos de hoje. O nosso tema de hoje é o poder das palavras. A primeira pergunta e a fundamental é a seguinte: o que andamos falando para as pessoas e também para o universo? Porque a palavra nada mais é do que a etapa seguinte do pensamento. Tudo que falamos primeiro passa pelo nosso pensamento. E por conta de sua força de expressão, ela é capaz de atrair espíritos inferiores que se identificam com o teor da fala, o que acaba gerando muito transtornos. Mas também há o vice-versa. Se nós estivermos equilibrados, estivermos bem sintonizados, atrairemos espíritos do bem. E a doutrina espírita nos ensina que as palavras não interferem somente nas nossas ações, mas elas também interferem no ambiente que nós estamos. Conforme o que proferimos,
estaremos harmonizando ou desarmonizando. E o universo pega essa energia que emanamos e joga de volta para nós. Esse é um processo natural e de lei divina. Tudo que vai, volta. No livro Obreiros da Vida Eterna, diz André Luiz: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Ou seja, quando falamos, pensamos. Se agimos, é porque houve a intenção de agir. E este agir, embora seja apenas com palavras, ele tem um poder vigoroso e altamente energético. Isto quer dizer que, conforme a intenção do que proferimos, as consequências poderão ser positivas ou negativas. Temos o hábito de expor pensamentos que não agregam em nada na nossa vida. Absolutamente nada. Como, por exemplo, reclamações, ódio, críticas sem fundamento, fofoca e etc, etc, etc. Por conta disso, acontecem coisas na nossa trajetória espiritual que não teriam necessidade de acontecer. Problemas e aflições que poderiam ter sido evitados. Em Tiago, capítulo 3, versículo 10, encontramos a seguinte frase: da mesma boca procede bênção e maldição. Então, queridos irmãos, devemos evitar comentários de qualquer natureza, calar quando estivermos descontrolados, quando estivermos desequilibrados. Com certeza o que sairá da nossa boca será objeto de profundo arrependimento logo a seguir. Silenciar quando estamos irritados. Jamais abrir a nossa boca para desejar mal ou se vangloriar, se regozijar com o infortúnio alheio, com o infortúnio do meu irmão. Mas já a palavra com fé traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer-se os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Quem diz isso? Allan Kardec. E ainda Kardec: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. As palavras negativas não merecem ser ditas. Os pensamentos distorcidos e errôneos não devem ser transformados em palavras e muito menos em ações. Lembremos sempre que da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o nosso caminho. Então, devemos silenciar e meditar diante das adversidades, devemos fugir das reclamações de qualquer natureza, estimular o bem, a fé, o otimismo, a esperança,
pronunciar palavras de perdão e bondade, enfim, exprimir apenas palavras edificantes, elevadoras. Devemos medir as consequências de nossas palavras antes de abrirmos a boca. Tentemos sempre purificar os nossos sentimentos e controlar os nossos pensamentos. A oração, a meditação, a leitura edificante, o estudo metódico de coisas do Espírito são algumas maneiras de controlar o padrão de pensamentos. Disse Jesus: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. No livro 365 Dias, de Chico Xavier, ele nos diz o seguinte: cuidado com as palavras que profere. Sempre que chamamos a crítica, respeitemos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir, são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. É o que necessitamos para construir. Para destruir, porém, basta às vezes uma só palavra. Vejam, queridos irmãos, o poder que tem as palavras que proferimos. Temos o livre-arbítrio, somos seres em construção, portanto vamos errar. Mas a partir do momento que começarmos a tentar filtrar o que pensamos, porque daí não falaremos, isso vai se tornando um hábito, um ciclo vicioso, até que por fim tornar-se-á natural. E para encerrar, Meimei, no livro A Luz da Oração, psicografado por Chico Xavier, de autoria de diversos espíritos, ela nos diz o seguinte numa oração diante da palavra: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la, não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Oremos agora pelos necessitados em geral e pelas vítimas da pandemia. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito em súplica, por nossos irmãos retidos na enfermidade. Lança, Mestre, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos. Alivia-os de suas dores, encaminhando-lhes nossas vibrações, a fim de que possam receber
um bálsamo em seus corpos e consolação para suas almas. Inspira a cada um a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhes a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não se perca o fruto desta prova. Senhor das bênçãos, que teu amor possa assegurar-lhes confiança e bom ânimo, e que todos possam ser envolvidos nas tuas salutares radiações de refazimento, esperança, paz e muita fé em seus corações. Que assim